mostrar aqui essa operação no AUD-USD, utilizando principalmente as zonas de demanda e oferta aqui do mercado, tá? Então, dando um zoom out aqui, o que eu consigo perceber quando eu dou bastante zoom out? Que isso aqui é uma tendência de alta, tá? Todo esse gráfico. Mas o que as pessoas, qual o problema das pessoas que elas não conseguem entender, que eu não consegui entender? É que elas utilizam, por exemplo, médias móveis e outros indicadores matemáticos, né, para tentar entender a direção do preço. Entretanto, a gente consegue ver aqui que caótico do jeito que é o mercado, esses indicadores e etc., isso nunca vai representar uma maneira muito apropriada de ver a real tendência do mercado. Então, se a gente começa a dar aqui um zoom out, a gente vê que a gente está numa tendência de alta, porque todas essas zonas aqui de demanda, né, elas foram, digamos assim, preenchidas, houve compradores, e esses compradores, essas zonas de demanda é que fizeram o preço subir, né? Então, nesse momento aqui eu consegui identificar que esse par aqui estava numa tendência de alta, né? Por exemplo, aqui, desse ponto aqui para cá, toda essa queda aqui, né? O que aconteceu foi o inverso, foi que cada vez que o par vinha para testar uma alta, havia uma zona de oferta, ou seja, havia gente vendendo, né? Até o momento que gerou essa acumulação aqui, né? E aí o mercado apresentou uma tendência de alta. Enfim, eu já tinha aqui então essa ideia de uma tendência de alta, e quando o mercado chegou aqui nesse ponto, né, houve uma forte tendência de compra, né, como visto ali pela sombra do candle, né, ou seja, o preço chegou a estar nesse território aqui de demanda, né, fechou acima. Quando ele fechou exatamente nessa barra aqui, eu entrei na compra, né, justamente porque eu achei que o mercado poderia levar isso aqui para cima, né? Um stop mais ou menos de 32 pips, né? Então, o indicado é sempre colocar o stop do outro lado dessa zona de demanda, porque o que muitas vezes vai acontecer é que o mercado vai vir aqui e vai ficar um tempo aqui, como aconteceu aqui, né? Às vezes vai fazer alguma mínima aqui, como foi o caso, e aí vai voltar, né? Muitas vezes, inclusive, alguma manipulação de preço, né? Por exemplo, alguém quer comprar isso aqui, então esse player ele quer comprar, obviamente, a um preço mais baixo. Então ele pode tocar a venda aqui para depois pegar e comprar uma quantidade maior ainda, depois gerar esse movimento no mercado. Isso é algo que acontece, principalmente com as manipulações de mercado que de vez em quando acontecem. Então, vamos ver. Foi isso que me levou a entrar nesse trade, tá? Entrei a 0,7091, né? Eu entrei mais ou menos. Deixa eu ver. Eu entrei um pouco acima do fechamento desse candle aqui, né? Eu deveria ter esperado o candle fechar, mas eu entrei um pouco antes do fechamento e peguei 0,7091. Então, foi isso que me levou a entrar aqui nessa operação, né? Foi justamente estes candles aqui, né? O H4 aqui, eu podia ver que estava de certa maneira numa tendência de alta, porque ele estava acima da média de 200, mas isso também não me diz muita coisa, né? E o que aconteceu? No momento,
outra coisa que eu não havia percebido, muito bem lembrado pela minha pessoa, que exatamente aquela sombra ali ocorreu no 112,8 de Fibonacci, ó. Se eu traçar o Fibonacci aqui, deixa eu mudar essa cor um pouco mais evidente. Se eu traçar esse Fibonacci aqui, eu vou ver que o preço foi lá no 112,8 e fechou acima do 100. Né? Essa marca do 100 de Fibonacci é uma marca importante porque ele se refere ao último fundo, né? Último fundo ou último topo. Então esse 100 aqui se referia ao último fundo. Veja que coisa linda. Ele foi lá, chegou a ficar abaixo do último fundo, mas voltou, fechou bem acima ali do 100. O próximo candle fechou acima da máxima desse candle anterior aqui. Então eu entrei na compra, né? E aí, no momento que isso aconteceu, né? Então, esse 112,8 aqui segurou o mercado. Eu vou lá e traço o meu novo Fibonacci, né? E esse Fibonacci, agora esse vai ser esse Fibonacci aqui da retração, né? Aqui também era uma retração, a gente tem outro Fibonacci aqui de retração. E o que acontece é que eu comprei, então, aqui, né? O mercado foi indo, eu tinha uma ideia de que o mercado poderia talvez segurar no 76,4, porque aquele 76,4 seria o 23,6 dessa extensão aqui, né? Então, se o mercado fosse vir para baixo, fosse começar uma tendência de queda, esse 23,6 aqui seria uma resistência ideal, né, para o mercado bater aqui e voltar. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Eu mantive o meu traçado, né, voltando ali para a retração. Por quê? Porque eu achei que realmente que esse movimento de queda era só uma retração, né? Por quê? Porque ele ia continuar no movimento de alta, né, na tendência de alta. Então, o mercado retraiu aqui, né? Ele chegou a vir aqui mostrar alguma resistência nessa zona do 76,4, mas depois ele rompeu, né? Depois que ele rompeu, outra pista, né, que o mercado me favoreceu foi quando este candle aqui, né, pode ver que o que aconteceu? Ele fechou acima da abertura, deixando uma baita sombra aqui, né? Já vou! Me chamando para janta. Foda. Bom, enfim, ele deixou uma baita sombra e fechou acima, né? Então, eu segui na operação e aqui o mercado foi indo facilmente, né? E aí, o que aconteceu? O mercado atingiu o 61,8. Entretanto, eu pensei que o seguinte, se eu olhasse no H4, o mercado tinha recém rompido esse 100%, tinha recém rompido esse último topo. Então eu falei, bom, vou esperar, né? Então eu esperei, né? E não realizei no 61,8. E aí depois me veio a seguinte ideia na cabeça. Eu vou traçar essa extensão aqui de Fibo, né? Então eu tracei essa extensão, o mercado rompeu o 76,4, uma indicação de que ele pode vir querer descer para cá, né, para alguma zona aqui. Então eu finalizei essa operação no 0,7207, né? E agora o que está acontecendo? O mercado realmente parece que está caindo, né? Aqui nesse gráfico eu tenho algumas zonas de suporte e resistência. Pode ver que aqui ele rompeu esse suporte, né? Ele rompeu o suporte ali, bem no 76,4. O candle que rompeu o 76,4 foi esse aqui, né? Ele chegou a apresentar, isso que eu achei também uma pista muito interessante. Ele chegou a apresentar uma zona de demanda aqui no 0,7200, né? Justamente porque era um número redondo, então muitos players acabam operando em números redondos.
Mas agora, a princípio, parece que o mercado está rompendo. Ainda não se sabe, tem que esperar a sessão de amanhã, né? Nessa sessão do Japão aí não dá para saber muita coisa. E outra coisa que eu achei interessante, no M15, eu tenho aqui o M15, né? Eu comprei mais ou menos aqui, né? E pode ver que ele rompeu a média de 200 e até então ele não operou abaixo dessa média de 200, né? E agora, ele não rompeu o pivô também, né? Olha só a linha de pivô, ele não rompeu. Então eu saí e ele não tinha rompido ainda a linha de pivô. E agora ele está rompendo abaixo da média de 200 e vamos ver o que vai acontecer. Mas a princípio, operação encerrada, né? Agora vamos ver, o meu interesse é nessas duas zonas aqui de demanda, né? Tendo o mercado apresentado essa zona de oferta aqui no 0,7250, né? Apresentou uma pequena zona de demanda que pode estar sendo rompida no 0,7200, né? Então, essa zona de oferta levou o mercado 50 pips abaixo. E vamos ver essas zonas aqui que me interessam também no 50% de Fibonacci. Então, a princípio, é isso.